continua sendo muito o futebol do Mundial de Clubes e por isso... Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Tudo bem, Milton? Tudo bem, maravilhoso. Parabéns, viu, bicampeão mundial. Não fala assim, não vem jogar a chamada zica, coisa que você tem um talento todo especial para aplicá-la. Olha, um abraço para Ana Luísa Bessa, uma suavidade no contato com as pessoas que participam do nosso Bandeirantes Acontece. Agora, para você ver, o Zaidan tem tanto prestígio, que o apresentador é você. E na vinheta, primeiro vem o nome dele. Porque entendeu? é por óbvio. Entendeu? Não, mas é uma proteção ao Cláudio Zaidan aí, que é um negócio absurdo. E outra, ele não está trabalhando hoje. Num dia importante pro Grupo Bandeirante Rádio Acabou de trabalhar, ele comentou o jogo. Ele tinha que estar aqui comigo, porque sabe o que ele mandou para mim hoje? E escreveu nas redes sociais? Sei. Milton Neves, você sabe por quê que a vaca morreu afogada? Porque tava namorando o peixe-boi. Ah, não, Milton. Você viu, teve até ex-procurador-geral de Justiça comentando esse post que você fez. Esse do boi? Até o Janot comentou, Milton. É mesmo? Eu não vi, Você não viu? O Janot foi o que o Collor não gostava dele, né? Não, o Janot foi o que inclusive era o fim do governo Dilma e o governo Temer. Eu sei, ele até enquadrou lá o outro processo, esse rolo todo, lá o Fernando Collor foi na tribuna lá, ele ainda era senador, porque ele se afastou, né? Sim. Ele chamava o senhor de Janot. Janot, isso mesmo. Mas enfim, são pessoas importantes no mundo judiciário brasileiro. O que você achou? Você viu o jogo, Milton? Você pode ficar tranquilo, porque eu joguei bola com isso. Fala sério. O Chelsea jogou com um meia perreado, como a gente fala lá em Uberaba, do sumido Zaidan, e também lá no sul de Minas Gerais, entendeu? Ou eles estavam cansados, ou esnobam um pouco esse Mundial, porque os europeus não dão o valor que nós damos. A Argentina, Uruguai e principalmente o Brasil. Mas quando entra em campo não acaba esse troço? Não, mas aí que tá. Não, mas eu quero que se dane, que eles joguem mole assim também. Porque, na verdade, o resultado foi injusto. Foi injusto. Segundo tempo foi dono. Então, quantas chances o Al Hilal criou, né? Agora, com aquela becaiada da perna dura lá, inclusive o seu Thiago Silva, que não tem condição mais de jogar pela seleção brasileira, é um perigo, entendeu? Tinha que ter entrado o Michael jogando, ou lá pelos 10, 15 do primeiro tempo, porque o moleque é arisco, mas entrou já num jogo em que o time dele estava perdendo. Mas olha, o palmeirense não pode, o time lá, o Abel Ferreira, o melhor técnico em atividade aí na América do Sul, está caminhando para ser um dos melhores do mundo. Ele já viu lá, ele vê muito melhor que eu, mas todo mundo viu que o time do Chelsea não é lá essas coisas, né? Que a cobra não é tão venenosa. Agora, o time local merecia um resultado melhor, uma prorrogação, um pênalti, aquele negócio todo. Mas o Palmeiras não vai relaxar, é claro. Mas pelo menos não vão ficar com medo. Porque o medo, quem tem, como diz Luxemburgo, o filósofo, quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. É verdade. Mas você não acha o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa. O que dizem é que quando os times europeus vão disputar essas competições, eles têm uma velocidade de 1 a 10 para colocar em prática. Não é só velocidade, concentração, poder de decisão, de 1 a 10. E quando eles vão jogar um Mundial, eles usam a velocidade 6, no máximo a velocidade 7, só vão usar mesmo se precisar alguma coisa a mais. Não é por aí? Você, com números, que aí fica mais fácil o pessoal entender, né, o teu raciocínio, mas é o mesmo meu, entendeu? Eles não dão o valor que o uruguaio e argentino e principalmente brasileiros dão. Mas isso aí não interessa. Mas o Palmeiras ficou, entendo, hoje um pouco mais perto desse título, netamente falando, que comentou brilhantemente aí pela Band também. Haja o que hajar, mas o Palmeiras será campeão. Entendeu? Então você pode ficar tranquilo, porque é só entrar, você tem que falar pro Abel Ferreira. Tá. Ele tem que forçar em diagonal, com o pé direito e não com o esquerdo, em cima do Thiago Silva. Tá. E o lateral direito também eu achei fraco. Tô anotando aqui. Tem que entrar em linha longitudinal. Pronto. Perfeito. E aí executa a fotossíntese também, que dá cor verde
executando a fotossíntese, entendeu? Dá o verde, porque quem dá cor verde às plantas é a fotossíntese. Eu aprendi isso com o meu professor de biologia lá em Moçambique, doutor Antero Costa, médico que hoje está no céu. Mas falando sério, o bicho não é tão feroz, não. Os times ingleses hoje são os melhores do mundo, é o futebol mais caro do planeta, mais profissional do planeta. Hoje eles estão, ganharam a Copa do Mundo de 66 roubado, mas hoje eles estão fazendo justiça, até com dinheiro estrangeiro, a condição deles. Eles inventaram o futebol. E eles inventaram o futebol, e você sabe por que temos 11 de cada lado? Não sabe? Não. Por causa do seguinte, a high school deles, inclusive no Brasil, no mundo inteiro, quando é escola inglesa, na high school, criançada e tal, são 10 alunos no máximo, porque o aprendizado para 10... Eu estudei no meu querido colégio Objetivo, no cursinho do Objetivo e também na faculdade do Objetivo, nós chegamos a ter 200 numa sala, lá na Avenida Paulista, porque realmente a coisa estava começando. O genial, literalmente gênio, João Carlos de Gênio, Jorginho Brito, e bolaram isso aí. Mas hoje está tudo com menos gente, mas não 10. Então, lá na Inglaterra e em escolas no mundo inteiro de ingleses, entendeu? O que acontece? Você só tem 10 alunos. Aí estavam lá um dia, conversando lá no pátio, né, no recreio, como a gente fala também lá em Minas, e aí resolveram jogar uma bolinha lá, arrumaram uma bola, puseram 10 de cada lado. Mas aí uma moça muito boazinha, chamada Ingrid, falou assim, mas eu gosto tanto do nosso Bedel, vamos deixar o Bedel jogar com a gente. Pode sim, puseram, mas nós queremos o nosso Bedel também. Aí ficou 11 com 11. Eu falo muita paia, eu confesso, porque eu faço jornalismo sério e brincalhão com bom humor. E eu sou um sucesso nesses 53 anos, me permitam dizer. Eu não sou hipócrita, mas isso é sério. O futebol tem 11 de cada lado devido à high school inglesa. Eram 10 alunos só, foram jogar uma bolinha lá, ou coisa parecida, e pediram para entrar um time, pediu para entrar o Bedel. Deixaram, mas também quero um Bedel. Aí ficou 11 a 11. E é imutável, nunca mais mudaram isso aí. Isso aí, eu achei que você já sabia, mas eu tô vendo que você não sabia. Juro que não. Mas então, muita gente não Até sabia. Me pergunto se o futebol americano também já que o futebol americano também é 11 contra 11. Não, o futebol americano depois copiou o futebol que emplacou no mundo inteiro 11 com contra 11 também. Entendeu? Igualzinho. É isso aí. Tá bom. Mas então, olha, quantas vezes eu já brinquei com você? Não abri aqui dizendo que o Zaidan falou que a vaca morreu afogada. É verdade. Tava namorando o peixe-boi. Mas essa é boa, viu? Entendeu? Tá bom. Agora eu quero falar uma coisa pra você. Eu fui pra Israel, eu adoro o povo judaico, entendeu? Os judeus me ajudaram muito na vida. Quando eu conheci o Oriente Médio, quando eu conheci a grande publicidade mesmo, porque eu fiz um trabalho tão bom lá, deslumbrado, que ninguém pode morrer sem conhecer Israel. Sabe, a capital mundial da fé. Jerusalém, que os árabes chamam de Al-Quds, a Santa, e os judeus chamam de Jerusalém, né, indivisível. Aquilo é uma beleza. Mas eu cheguei lá em 85, até porque eu era plantão esportivo, não viajava, eu fiquei deslumbrado, eu tive que trabalhar, só falavam 10 brasileiros ao mesmo tempo com a Embratel no Rio de Janeiro, só 10. Hoje está tudo liberado, a tecnologia é outra. Então era uma dificuldade muito grande de falar com o Brasil, e eu tinha, no começo, eu vendia publicidade para a Rede Zacarias, Fernando Vieira de Mello falou assim, o Milton Neves vai ficar rico, ele é um gênio, porque ele conseguiu vender patrocínio para a empresa árabe, a Rede Zacarias, para cobrir um evento de judeu. Eu nunca vou esquecer isso do Fernando, me ocorreu agora, né? Mas então, mas para quem é inexperiente, o susto é muito grande. Coisa que não está assustando Rodrigo Hidalgo e o nosso outro grande palmeirense, né? O Sandro Barbosa. Porque hoje um colunista, eu preciso falar isso, porque o Rodrigo Hidalgo me ligou chorando há pouco, me mandou um texto aqui que é muito grande, mas a verdade é o seguinte, estão dizendo, escreveram por aí de forma irresponsável, que os dois que não tem nada a ver com futebol, entendeu? Que eles foram lá por pressão na direção esportiva da Bandeirantes. Isso é ou direção de jornalismo, isso é um absurdo. Se pressão valesse aí, eu teria ido semana passada, ia bater o
pé lá pro Rodolfo Schneider, pro Denis Gavassi, pro Antônio Zimmermann. Eu quero ir. Eu ia fazendo birra. Eu quero ir. Se eu não for, vou chorar. Eu vou chorar. Gente, é uma empresa monumental, enorme, fantástica, que está parando o Brasil com 2 competições internacionais. Aquela da Copa da África foi um negócio de louco também, com o Datena, comigo também, lá no terceiro tempo, com grande audiência. E agora o Brasil parou, porque a Bandeirantes acreditou nisso aí, entendeu? Tem Faustão Futebol Clube, tem Fórmula 1, mas nós temos essa cobertura espetacular. E a direção nossa de jornalismo entendeu que devia mandar 2 repórteres do jornalismo também, entendeu? E escolheram, coincidentemente, 2 palmeirenses, Rodrigo Hidalgo e o Sandro Barbosa, entendeu? Porque eles não estão lá só para fazer futebol, porque já tem um monte de gente fazendo. Eles estão mostrando o outro lado daquela região que o mundo não conhece direito, entendeu? E participando de toda a programação da Bandeirantes, os 2. E eu fiz essa analogia em relação a Israel, porque eu fui para Israel para fazer Macabíada, que é uma competição esportiva judaica, entendeu? Mas é uma competição esportiva religiosa da União Judaica. E o Osmar Santos foi com a gente, Fran Augusto, Mário Marinho, grandes jornalistas brasileiros. E lá a gente fez 30% de competições esportivas e 70% daquele mundo desconhecido, maravilhoso da capital mundial da fé. Porque Israel, você não pode morrer sem conhecer lá. Não interessa qual seja a sua religião monoteísta. Você tem que conhecer Israel. Lá você, no orelhão, que não tem mais, você fala direto com o céu, com Deus, entendeu? Porque é uma coisa que realmente emociona. Eu sou católico, cheguei lá, fiquei absolutamente abismado. O Osmar Santos também, o Fran Augusto, o Mário Marinho. Tinha também um rapaz muito famoso, que eu esqueci o nome dele, do Jornal do Brasil, que hoje está na Greenpeace, entendeu? Paulo Adário. Então nós fizemos, o Samuel Ferro foi pela Rádio Bandeirantes, entendeu? Foi um negócio maravilhoso. Então tinha lá a competição esportiva. Mas o que nós mostramos foi a história de Israel. Uma coisa impressionante. Quem vai lá, você vai em lua de mel lá, você vai largar até da lua de mel, porque você vai querer conhecer tudo. Cesareia, a cidade mais velha do mundo, o Dead Sea, o Mar Morto, o ponto mais baixo do planeta. É uma coisa impressionante. Agora não interessa se você é católico, se você é judeu, se você é árabe, entendeu? Até porque judeus e árabes não se entendem, mas são primos, pô. Eles são primos, pelo amor de Deus. Então, foram patrulhar agora, que aí na Bandeirantes teve privilégio para 2 medalhões, pô. O nosso Hidalgo, Rodrigo Hidalgo, começou comigo na Avenida Paulista, ele chegou lá de fraldas, né? Entendeu? O nosso outro, o Sandro Barbosa, também é muito experiente. Isso aí não é a casa do Noca, não, que você chega lá no vestiário e troca. Se fosse assim, eu ia bater o pé, falando sério, pro Zaidan ir pra lá. Porque ele é árabe, ele conhece tudo. Se o Zaidan fosse lá, nessa cobertura, e eu gostaria até que fosse numa próxima, se o Zaidan estivesse lá durante esta cobertura épica do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, ele ia falar 5% do Palmeiras e 95% da beleza sabe, e de tudo aquilo que nós temos naquela região do mundo. Que lá não é só guerra, não, é muita história. Eu acho que falei bem, viu, Mendo? Falou, você sempre fala bem, Milton. Espaço sempre aberto aqui pra você, tá? Então é isso aí. Tá, você aqui, volta mais tarde porque tem o terceiro tempo, tem todo o plantão e a concentração e jogo do Peixe. Quarta-feira é meu dia, é o segundo domingo na minha vida. Agora, para terminar, por que quando a bola fica pirululando ali na pequena área, no ataque e tal, como vai ter Chelsea e Palmeiras, por que ali é na zona do agrião? Eu não sei, você perguntou pro Zaidan mas o outro lá, que ele só responde pergunta que ele manda, entendeu? Ele não aí ele pesquisa e fica com a fama de sabido. E o senhor também não sabe, o senhor já devia saber. Eu vou chamar o Mendinho mataria isso. Por que zona do agrião? Vou descobrir. Tá, agora fique tranquilo, eu analisei, inclusive agora o biorritmo e os nomes dos pais, das mães, de todos os jogadores que vão jogar sábado na tela da Band pelo Chelsea, e cheguei à seguinte conclusão: 2-0 pro Palmeiras. E o Daverson, eles vão atacar, tá 1-0 pra nós, eles vão atacar, e o Daverson entra aos 31:13 do segundo tempo. E ele vai fazer o segundo gol, porque o Thiago Silva vai doar um gol pro Palmeiras, porque ele tá com a perna dura, igualzinho o Andréas lá. Andrés Pereira. Você viu o que o Felipe Melo falou pra ele? Muito obrigado pelo gol, viu? E pra ele pelo gol e pro Diego por ser vice dele. Meu vice. Meu vice. Então, isso que faz bem o futebol. Polêmica gostosa. Olha,
você na próxima lua de mel sua, vá para Israel, tá bom? Tá bom, vou fazer Um isso. abraço. Obrigado, Tchau. Milton. Tchau. Deus pague. Valeu. 4:22. Na sequência.